as preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Portanto, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu mal. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus para vocês. Muito bom estar de novo aqui compartilhando com vocês das tão grandiosas coisas que o Senhor Deus tem feito em minha vida. Então hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, né? Tá tão esperado aí. No vídeo passado eu gravei sobre o pânico e eu mencionei, né, quantas pessoas ficam me pedindo, tanto aqui no YouTube quanto no nosso Instagram: Thaís, cadê o vídeo do pânico? Cadê o vídeo da ansiedade? Eu quero assistir, coloca lá pra gente. Então, me perdoem, a gente teve uns probleminhas de saúde. Vocês podem estar vendo aqui também, é sobre espondilite. Dê uma olhada lá e você vai ver o porquê que eu estive afastada por um tempinho. Mas para a glória de Deus estou de volta, o Senhor é bom, o que Ele faz é bom. E aqui estou, em plena saúde, espalhando o amor de Deus, espalhando a palavra de Deus. Então vamos lá, hoje falar sobre ansiedade. Então, deu uma melhoradinha aqui na luz, né? Tava um pouquinho escuro, mas vamos lá. Como no início desse vídeo eu já abri, né, hoje o nosso vídeo diferente, já lendo a palavra de Deus, Mateus 6, de 25 a 34, Jesus deixa ali bem claro, né, alertando sobre as preocupações dessa vida. Se a gente for ler todo o contexto, você voltar um pouquinho atrás, ele começa falando sobre onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, né? No que nós temos nos apegado, aonde nós temos nos apoiado. E é interessante que essa sequência no capítulo, né, do capítulo 6, ele vem falando também dos nossos olhos, que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará cheio de luz, terá saúde. Mas se os nossos olhos forem maus, nós estaremos em densas trevas. 2019, mais ou menos por volta das 18h30, eu cheguei do trabalho e eu estava muito cansada, com muito sono, mas não é aquele cansaço físico de quem se esgotou no trabalho. Era um cansaço emocional, sabe? Os meus dias já vinham por algum tempo se arrastando, eu já acordava sonolenta, eu ficava cansada o dia inteiro. E nesse dia eu cheguei, o cansaço estava maior. E como eu tinha um curso, né, às 20 horas, pensei, né, vou dormir um pouquinho e levanto, tomo um banho e vou para o curso. E assim eu fiz. Me deitei um pouquinho, fui dormir. Quando foi mais ou menos umas 7 horas, 7h20, eu levantei e fui para o banheiro para tomar o meu banho, me preparar para ir para o curso. Porém, quando eu cheguei no banheiro, eu senti uma tonteira muito grande e um enjoo muito grande. E de repente, assim, parece que minha força estava sendo sugada. Então eu me sentei no vaso muito rápido. E eu lembro que no me sentar, os sintomas que eu tive foram assim. Era como se eu sentisse que o meu sangue estava
da ponta dos meus dedos, dos meus pés, eu sentia como se eles estivessem sendo todo sugado e veio tudo para minha cabeça. E eu sentia aquela pressão toda, sabe? Parece que deu aquela sugada no corpo todo e pum, bateu na cabeça. Quando eu senti que parece que o sangue chegou no topo da minha cabeça, parece que ele subiu todo de uma vez e não encontrou saída, né? Parece que houve uma explosão dentro da minha cabeça e eu comecei a sentir jorrando por dentro da minha cabeça. E aquele escorrendo, literalmente, eu senti real, escorrendo pelo meu corpo, pelas minhas costas. Parece que estava voltando, mas agora não dentro das veias, parece que estava pelo corpo. Então, naquele momento, eu comecei a tremer muito. Eu lembro que os tremores eram incontroláveis, eu não conseguia parar de tremer, mãos, pernas, eu estava toda trêmula. E nesse momento, eu chamei meu esposo, eu estava no banheiro do meu quarto, meu esposo estava deitado também. Coração, vem aqui rápido que eu tô morrendo. E ele, de novo, outro susto, né? Teve o pânico, agora na ansiedade. E ele deu um pulo da cama e ele chegou no banheiro, ele disse que eu estava pálida, sem cor nenhuma, minha boca roxeando. Então ele colocou a mão na minha cabeça, começou a orar, expulsando o espírito da morte, repreendendo todo o mal. Me perguntou o que você tem. E eu falando muito fraquinho, né, assim, com medo de fazer algum movimento brusco e piorar a minha situação. E eu disse, eu acabei de ter um derrame cerebral. Foi o que eu associei com os sintomas que eu tive. Só que no que eu disse, eu acabei de ter um derrame cerebral, e eu disse para ele, e eu tô sentindo o sangue tá todo escorrendo dentro do meu corpo, não para de escorrer. Eu tô morrendo, o sangue tá escorrendo, eu tô sentindo, tá escorrendo dentro do meu corpo. E aí, de repente, o peito começou a queimar. Essa parte aqui queimava, gente, como se estivesse cheio de pimenta dentro. E a dor forte no peito, aquela pressão muito forte no peito, aquela... Aí eu falei para ele, e agora eu tô infartando, tô uma dor muito forte no meu peito, eu tô infartando. E aí ele me pegou no colo, né, vestiu uma roupa rápido e fomos correndo para o hospital. Quando chegamos lá, passou na frente todo mundo e eu fui direto para a classificação de risco. E aí a enfermeira me perguntava o que eu estava sentindo, o que aconteceu. E eu detalhei para ela todo o quadro do que eu estava sentindo. Então e nesse meio tempo que ela estava, né, me perguntando, ela foi aferindo a minha pressão, né, ouviu o coração. Então quando ela terminou, ela olhou para mim e disse assim, olha, eu tenho duas boas notícias para você. A primeira é que você não teve um derrame cerebral. Você acabou de me contar com detalhes tudo o que aconteceu. E segundo, você também não infartou, sua pressão está 12/8, pressão de atleta, você está ótima. Mas eu falei, mas como? Olha para mim, eu tô tremendo, olha como que eu tô sentindo ainda, tá tudo escorrendo dentro do meu corpo. E aí ela me disse, então só fique calma, como eu já te disse, você está bem, não houve nada grave. Eu vou lá dentro falar com a médica o que está acontecendo e já volto. E falou, meu marido, não saia de perto dela, fique aqui com ela. No que ela voltou, ela disse, a médica quer te ver, né? E eu fui lá para dentro. E quando eu cheguei na sala da médica, ela falou, olha, isso aqui é um pedido de um eletro do coração, você vai na sala do lado fazer esse eletro e assim que estiver pronto, você volta para eu poder te medicar. E assim eu fui lá, fiz o eletro, voltei. Minha pressão, meu batimento cardíaco estava a 110, 113, agora não me lembro bem. Mas aí sim, ela me deu um comprimidinho, não falou o que era, só me deu um copinho com água, um comprimidinho. E falou comigo, olha só, Thaís, o que você teve foi um pico de ansiedade. E você não infartou, você não teve nenhum derrame cerebral. Aconteceu, tá? Mas não foi real. A sua mente te enganou, as suas emoções te enganaram. Não foi real. O seu corpo sentiu, você viveu o que uma pessoa infartada e uma pessoa que sofre um derrame cerebral sente. Você sentiu o que essas pessoas passam, mas não foi real. Foi engano das suas emoções. Gente, que coisa louca, né? Você sentir todo o sintoma de como se eu tivesse tido um derrame cerebral seguido de um infarto e não foi real, mas eu senti todos os sintomas, para mim aconteceu.
Então, as nossas emoções, a nossa alma, ela nos engana e várias vezes. Assim como nesse caso que foi um pico de ansiedade, ela já vinha me enganando por muito tempo, em muitas dores, em muitas coisas que eu vinha sentindo, achando às vezes que era do corpo, né? E nós vamos ver no decorrer desse vídeo, eu vou estar explicando, chegou nesse ponto extremo de acontecer esse pico. Então ela me disse, a medicação, né, que eu te dei foi um comprimidinho de diazepam, já já você vai sentir sono, você veio dirigindo? Eu falei, não, meu esposo está aqui, ele que está dirigindo. Ela, então tá, você não pode dirigir agora porque você vai sentir sono e você vai dormir. Então vai para casa, descansa e se tiver outra crise, não venha para cá, para esse hospital, porque aqui nós não temos especialista na sua área. Você pode ir para o outro hospital da cidade, porque lá tem psiquiatras e eles vão te atender melhor no que você precisa. E a outra orientação que eu te dou, isso foi na sexta, né, à noite, ela falou, na segunda-feira procure um psiquiatra e comece um tratamento. Né? E assim eu fiz, a semana seguinte já liguei, marquei psicólogo, já liguei, marquei psiquiatra. Mas antes de ir ao psiquiatra, eu quero voltar um pouquinho. Um mês antes de acontecer esse pico, eu vinha já por algum tempo, já há alguns anos, sentindo dores pelo meu corpo. Hoje eu tenho 50 anos de idade, mas desde os 40 eu comecei a sentir os efeitos do climatério. Tem pessoas que pensam que o climatério é só aqueles fogachos, né, os calorões. Não é. A gente começa com desregularidade do nosso ciclo, às vezes vai se aproximando, né? Tem um tempo certinho, de repente ele começa a vir mais próximo e daqui a pouco ele começa a se afastar, aí tem mês que não vem, aí tem mês que vem bastante, aí tem mês que não vem quase nada. Então isso aí já é um sinal de climatério, de que o seu corpo já está dando sinais de que a menopausa está vindo por aí. Mas naquela época eu não sabia. Outro sintoma são dores articulares. As dores articulares, dores musculares, mas nas articulações, eu senti mais as articulações. Mas eu li depois muito, pesquisei muito sobre e eu vi que isso também são efeitos do climatério. Eu comecei com dores no ombro, né, nas juntas do ombro. Eu sentia muita dor atrás na clavícula, né, sempre parece que era de um lado e era do outro, e aquelas dores constantes de você fazer movimento com os ombros para ver se alivia, um peso muito grande nessa parte aqui, como se eu tivesse carregado bolsas pesadas durante todo o dia. Então, a posição que me deixava mais confortável, às vezes eu estava na igreja, eu colocava as duas mãos aqui pressionando e levantava os braços e ficava assim, assistindo o culto com as mãos aqui, porque né, eu estava, parece a sensação que eu tinha que eu estava suspendendo o meu esqueleto e a minha musculatura para descansar essa área. Então eu ficava, às vezes quase que o culto todo assistindo o culto assim. É desagradável, você às vezes está incomodando quem está atrás. Por fim eu comecei a sentar mais nos cantos, onde que se eu fizesse isso não ia atrapalhar o meu irmão que está atrás. Então, assim, já começa todo um desconforto, né, na vida da gente. A gente já vê que tá algumas coisas saindo fora do eixo. E essas dores começaram a mudar de lugar. Às vezes eu sentia a dor muito forte no dedo. Às vezes era entre nessa parte da mão aqui, ó, entre nessas juntas. E eu tava em algum lugar conversando com alguém e eu ficava fazendo massagem. Aí daqui a pouco a pessoa falava, você tá sentindo dor? Eu falei, tô. Uma dorzinha chata, umas pontadinhas, parece que tá enfiando agulhinhas aqui no meio do dedo, então eu ficava sempre aqui massageando. E foram umas dorezinhas que começaram a aparecer, que começaram a me incomodar. E como começou a intensificar essas dores, né, era nas costas, de repente eu tava sentindo no joelho, aí daqui a pouco era na lombar. E eu falei, gente, que dor é essa que fica passeando pelo corpo, né? E aí eu fui no ortopedista, né? Porque até então eu achava que era nos ossos, vamos pro ortopedista. E ele me pedia radiografia, ele me pedia ultrassom, às vezes até aparecia realmente alguma inflamaçãozinha, a gente tratava. Mas teve uma vez que a dor tinha trocado de lugar já umas 3 vezes, a gente não achava o que que era. Aí ele falou comigo assim, Thaís, eu vou te encaminhar para uma reumatologista.
porque não é mais comigo. As dores que você está sentindo, trocando de lugares, parece mais reumatológico. Então eu fui procurar o reumatologista e, e aí ela me pediu, né, vários exames de sangue para ver o porquê disso. Perguntou, né, sobre a família, se tem caso de tendinite, de artrite, de artrose, fibromialgia. E eu falei, minha mãe tem isso aí tudo. Minha mãe carrega essas monte de coisa com ela. Ela falou, então eu vou te pedir os exames pra gente ver. E eu fiz todos os exames que ela me pediu. E, gente, não deu nada. Não tem artrite, não tem artrose, não tinha fibromialgia, sabe? Nada, zero. E ela falou assim, olha, seus exames não deram nada. Mas eu acredito que você está sentindo essas dores. E o pouco que a gente esteve conversando aqui, eu percebi você um pouco tensa, um pouco preocupada. Eu vou te passar um remedinho só para te aliviar um pouquinho essa tensão, porque às vezes a tensão também causa essas dores. E aí, a medicação que ela me passou foi sertralina, de 50 miligramas. E ela falou, olha, você vai tomar um comprimidinho pela manhã, logo depois do café, e depois você volta pra gente ver como que você está. E aí eu comecei a tomar. Só que, né, nesse primeiro mês que eu estava em tratamento, aconteceu esse pico. E aí, como na segunda eu já tinha marcado o psiquiatra, graças a Deus eu consegui para o dia seguinte, na terça eu cheguei lá, ele me perguntou se eu tomava algum medicamento controlado. Eu falei, não, a única coisa que eu tô tomando tem um mês é sertralina, que a reumatologista me passou. Aí ele, você já está tomando sertralina? É um dos medicamentos que eu vou te passar, porque ela vai te ajudar a você não ficar tão agitada durante o dia, né? Vai tirar um pouquinho aí do estresse, vai te deixar mais descansada para você não ter esses picos. Mas como você já veio a ter o pico, mesmo tomando já há um mês, eu vou dobrar a sua dose então. Você vai tomar um de manhã e um à noite. Então isso tudo aconteceu em maio de 2019. E o curso que eu estava fazendo era um curso de mulher única. E ali fala muito sobre a singularidade da mulher, sobre a nossa personalidade. Cada mulher é de um jeito, a gente não tem que se comparar e tentar se igualar a outras. Fala muito sobre resgatarmos a nossa verdadeira identidade. Então, logo na primeira aula, esse dia seria o dia da segunda aula, mas na primeira aula eu já percebi que o assunto mexeu muito comigo, sabe? No meu emocional, porque essa questão de identidade fala de como nós nos anulamos, né? Por causa de outras pessoas, a gente se anula para fazer vontade dos pais, depois se anula pelo marido, depois se anula pelos filhos e a gente acaba perdendo a nossa identidade. Então, quando começou a falar essas coisas, sabe, eu senti lá dentro alguma coisa assim, cadê a Thaís de verdadeira, né? A Thaís mesmo, aquela pessoa única que eu criei, cadê? E eu sei que isso mexeu muito comigo e acabou que, né, na semana seguinte eu nem consegui ir no curso porque foi quando eu tive o pico e eu acabei indo para o hospital. Mas não parei o curso, na semana seguinte eu continuei e fui até o final. E no início essas crises elas só passavam quando eu dava entrada de novo no hospital. E assim ele me passou o diazepam, comprei, passei até em casa e deixei até assim na bolsa, porque às vezes eu estava no curso, né? E eu falei, se a crise persistir, eu não conseguir vencer ela no controle emocional, na força, na fé, eu vou ter que tomar um remédio, né? Então eu deixava na bolsa, mas graças a Deus o curso foram 3, 4 meses de curso e eu consegui fazer todo o curso sem tomar um comprimido, né? Às vezes eu tomava em casa porque a crise vinha depois, mas lá não precisei. Deus me deu graça e eu consegui contornar sem precisar de medicação. Por que, né, que eu entrei nesse assunto do curso? Então, como eu disse no início, esse curso ele mexe muito com a nossa estrutura, com a nossa identidade e como ela às vezes foi abafada, né, por nos anularmos por causa de outros, ele traz à tona quem você é de verdade. E eu já falei isso em outros vídeos, eu vou repetir aqui, se você não viu, você vai estar sabendo agora.
A nossa alma, ela é comparada a um barril, sabe? Aqueles barris, às vezes fica lá no quintal e cai água de chuva e ali ele vai enchendo e aquilo ali é a nossa alma desde que a gente nasce. Porém, esse barril está destampado e aí ali cai sujeira, ali cai folha seca, ali cai bichinhos e morre. E o que acontece? Se esse barril está no tempo, tanto as folhas quanto os bichinhos, eles são leves, a princípio boia, mas daqui a pouco eles afundam, vão lá para o fundo. E ali vai caindo sujeira e com o passar dos anos vai se acumulando sujeira no fundo desse barril. Só que você vê ele cheio de água, agora ele já está cheio, né? A gente não percebe que tem tanta sujeira no fundo, mas tem. Ele está descoberto, ele está exposto. Então vamos colocar assim, né, a nossa alma, desde que a gente nasce, a gente não nasce blindado, né? As nossas emoções, infelizmente, bombardeada com muitas coisas desde o ventre, né? Quantas pessoas nascem já com traumas porque ouviu dentro do ventre que não era uma gravidez desejada, coisas vão já começando a ser jogadas dentro desse barrilzinho chamado de alma. E a gente vem pela vida sofrendo coisas, passando por coisas, algumas causam traumas, outras causam só, vamos dizer assim, feridas, mas que, né, sempre que causou uma certa dor, e a nossa alma, o nosso inconsciente, ele tem um papel de defensor, de protetor de nós. Então, se eu estou prestes a fazer algo que o meu inconsciente reconhece que numa situação semelhante àquela, no meu passado, eu sofri, eu tive dor, eu tive um trauma, ou foi algo que me feriu, o que ele vai fazer? Ele vai tentar de alguma forma me livrar desse ambiente, me tirar daquilo ali. Então, às vezes, até a nossa procrastinação hoje, ela vem por conta de situações que às vezes nós fizemos lá no passado que foi desconfortável, que agora a gente entende que não tem mal nenhum naquilo, mas que ficou um registro ruim que a gente não se lembra. E aí o nosso inconsciente quer nos proteger e às vezes a gente fica, sabe, protelando, vai deixando aquelas coisas de lado e fala assim, nossa, eu precisava fazer isso, eu não sei por que eu não consigo fazer. Mas a gente não sabe mesmo, mas o inconsciente sabe e ele está tentando livrar a gente de fazer aquilo achando que vai causar dor. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vejo que a gente precisa se conhecer, né? A gente tem Deus, tem Jesus, temos o Espírito Santo que mora dentro de nós, que nos revela e nos mostra muita coisa. E eu creio que nesse processo de ansiedade, de depressão, de pânico, seja o que for, se a gente clamar ao Senhor, é lógico que Ele vai ajudar, o Espírito Santo está em nós e Ele vai de alguma forma nos levar à cura e nos mostrar o que aconteceu, como foi o meu caso. Então esse barril, né, que a gente está comparando aqui a nossa alma, chega uma hora que essa água transborda. E eu creio que isso acontece quando a gente se aproxima mais de Deus. A Bíblia compara o Espírito Santo com a água, né? É a água do Espírito. Jesus disse que se nós bebermos, né, dessa água que Ele tem, a água da vida, rios de água viva fluirão do nosso interior. E que água que vai jorrar se esse barril está sujo? Então nós precisamos estar limpos pela palavra, pela água que cura, que limpa, que sara, que restaura. E como eu estava nesse curso, né, buscando mais de Deus, buscando me conhecer, buscando ser melhor para servir melhor no reino de Deus, porque eu creio que quando nós olhamos para dentro de nós buscamos mudanças, nós queremos melhorar, em primeiro lugar é para nos ajudar, para a gente estar melhor conosco mesmo, para a gente olhar no espelho e sentir bem, olhar no espelho e saber quem que você está vendo ali, você ter perspectiva de vida, você olhar para o futuro e poder projetar coisas e correr atrás para realizar. Porque eu estava num ponto antes desse curso que eu já não tinha perspectiva de futuro. Eu estava, sabe, o que vier pela vida é lucro, tô aqui, vou fazer o que Deus me chamou para fazer e é isso. O que tiver que ser, vai ser. Cheguei até aqui, já tive meus filhos, criei meus filhos, já estão grandes, que todo mundo já está, né, cuidando da própria vida. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou vivendo minha vida, até o dia que o Senhor me chamar. E isso é muito triste, porque o Senhor não nos chamou para isso.
Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Então nós precisamos procurar melhorar o que a gente gosta, o que nos faz feliz e correr atrás disso. Né? O Senhor é um Deus que ele tem prazer em realizar sonhos. Ele fala que os planos dele são muito mais altos do que as coisas que a gente imagina. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou. E por que a gente não vive? Por que a gente vai vivendo essa vidinha mais ou menos e se acomoda com isso? Então agora a gente sente assim, né? Acabou o meu papel. O que eu faço agora, né? Filhos criados, a casa de repente fica vazia. O que eu vou fazer agora? O nosso serviço a gente parece que dá conta muito mais rápido, já não tem mais brinquedos para sair catando pela casa, né? A quantidade de roupas para lavar diminuiu, a quantidade de vasilhas para lavar diminuiu e a gente, né, precisa fazer algo. E aí é nessa hora que a gente precisa focar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente parou, naquilo que a gente deixou de realizar quando os filhos vieram, não que eles atrapalharam. A gente tinha uma outra prioridade, né? A gente tinha agora uma outra responsabilidade de preparar novas pessoas, tanto para servirem no reino quanto preparar para a vida. E o nosso papel chega uma hora que termina. Agora essas pessoas, né, cresceram e agora elas vão cuidar de si e elas vão tentar desenvolver o melhor delas. E o nosso papel agora como mãe, primeiro, é dar um passo para trás e agora a gente já não fala mais, a gente já não se mete mais na vida deles. A gente agora ora. Se a gente está vendo que eles estão seguindo caminhos que nós não mostramos, trilhando caminhos que nós não, né, desejamos que eles trilhassem, o nosso papel agora é orar. Né? A gente agora falar, passou do tempo de falar. A gente teve todo um tempo para educar, para falar, para preparar. E a gente fez. Eu acredito que cada uma de nós, na sua intenção do coração ali, que quer o melhor para o filho, ainda que tenha feito de forma errada, mas o nosso desejo era acertar. E o Senhor que olha, que esquadrinha a intenção do coração, Ele sabe que nós não preparamos nossos filhos para o mundo, nós preparamos nossos filhos para Ele, para servir no reino. Quer seja médico, quer seja engenheiro, quer seja, né, um jardineiro, não importa onde ele estiver, que ele sirva ao Senhor ali, que ele sirva pessoas, que ele entenda que ele também está aqui para servir. Então a gente tem que ter isso muito claro para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Se os seus filhos são pequenos, ainda dá tempo. Prepare essa pessoinha que está aí dentro da sua casa. Cria para o Senhor. O Senhor vai guiar essa pessoa depois pela vida, vai mostrar o caminho, né, portas certas para essa pessoa. Mas cria para o Senhor, direciona para o Senhor, aponta para o Senhor e lança essa flecha na direção do Senhor. E mais tarde você vai colher bons frutos. Às vezes a gente erra, né, querendo, não, meu filho, em vez de eu mandar para o acampamento da igreja, eu vou mandar para o passeio com os primos. Não, em vez de levar o meu filho para uma célula de crianças, não, deixa ele em casa assistindo desenhos. Gente, vamos encher a mente das crianças com aquilo que pode dar esperança, com aquilo que vai trazer benefícios no futuro. Né? E aqui eu estou falando de filhos porque boa parte da preocupação de uma mulher são os filhos. E isso é para a vida toda. Hoje meus filhos, né, estão criados. Meu caçula tem 23, meu filho mais velho vai fazer 32. Eu tenho um neto de 11 anos, uma neta de 3 anos. E a preocupação com os filhos continua. Você vê eles fazendo coisas que você fala... Já passei por isso, esse caminho não é legal. Você tenta até dar um alerta, mas agora, né, mãe, eu cresci, agora eu sei, agora é do meu jeito. Então a gente precisa agora não mais falar, né? A gente agora vai orar, porque agora eles precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Agora o Espírito Santo é quem vai conduzi-los dali por diante. Não que ele não conduzia antes, mas né, ali tem muita interferência da mãe atrapalhando o Espírito Santo. E agora só o Espírito Santo vai cuidar. Dali agora é como se o Espírito Santo dissesse assim, mãe, seu papel cumpriu, fica aí que agora eu vou sozinho, né? Você me atrapalhou um pouquinho, mas eu agora continuo daqui para frente. E a gente pode interceder, né? Afinal de contas, o Espírito Santo, o papel dele é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a gente precisa confiar, né, nesse Espírito, assim como ele tem nos conduzido, como ele nos trouxe até aqui,
tem nos sarado, tem nos curado, e os planos de Deus para a nossa vida, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos confiar que esse Espírito, né, esse Espírito Consolador, ele vai estar com os nossos filhos cuidando também. E a partir de agora, em vez de ficar se preocupando tanto com filhos, vamos começar a nos preocupar conosco mesmo. Olha pra gente, como que eu cheguei até aqui? O que eu deixei lá atrás, que eu às vezes tenho uma frustração de não ter realizado, né? Eu olho para trás, hoje eu tô com 50, eu tava com 45 e eu tinha saído do síndrome do pânico, né? Tem um outro vídeo aqui, depois se você quiser dar uma olhada lá sobre o pânico. E eu fui fazer balé, porque era o meu sonho de criança, e na época que eu era criança o balé era muito difícil, não se encontrava em qualquer lugar, e quando se encontrava era caro, meus pais não podiam pagar. E eu tinha uma amiguinha na minha rua que eu via ela passando com roupinha de bailarina, meus olhinhos brilhavam. Como eu queria ter feito balé e eu não pude, né? Não tive condições financeiras para fazer. E aí, de repente, eu olhando o Facebook, eu vi uma amiga que dança na igreja, e ela estava fazendo balé num lugar que ela levou a filhinha e lá dava balé para adultos também. E eu perguntei para ela endereço, telefone, entrei em contato e aos 45 anos estava eu lá fazendo balé. Falei, gente, é a primeira vez que eu segurei numa barra, né, e fazia aquelas posições e aquela coisa toda, e a professora, por enquanto, ensinando só os primeiros passos básicos ali. E eu me sentia, sabe, a garotinha assim de 5 anos fazendo os passos de balé. E, e de repente, quando a professora falou, agora vamos colocar com a música, e ela botou uma música de fundo, nossa, eu não aguentei, gente, a lágrima veio aos olhos. Foi tão emocionante, eu consegui fazer aqueles passos seguindo a música, foi um sonho que eu realizei, sabe? Ainda que em poucos momentos ali eu realizei aquele sonho. Não estava vestida de bailarina, lógico que a gente vai com roupa de ginástica, né? Uma calça leg, uma blusa confortável, mas eu estava ali de sapatilha fazendo passos de balé, não a sapatilha de ponta, a sapatilha normal, né, porque a ponta vem bem depois, mas aprendi algumas coisas e eu fiz por alguns meses o balé, eu estava feliz realizando o meu sonho de fazer balé. Só que aí a professora começou a pegar um pouquinho pesado e colocou a gente para fazer uns saltos, né? Levé, plié e salta e não sei o que, e salta, e eu toda feliz, né? O corpo tá aquecido, vamos saltando, vamos saltando. Só que uma pessoa que saiu do sedentarismo para começar a pular, né, numa academia de balé, não ia prestar. E ali eu já estava sentindo algumas dores, como eu comentei com vocês. E aí, o que aconteceu? Eu tive um problema no joelho, na parte interna, chama uma tendinite da pata do ganso, pata de ganso, alguma coisa assim. É de ganso ou do ganso. Mas são 3 tendões, né? E inflamou por conta essa pressão de ficar pulando, esse impacto, né? No meu corpo, eu não estava preparado para isso. E aí tive que ficar um tempo, me afastar, mobilizei. E também eu senti muita dor na lombar, começou uma dor muito forte. Também eu acredito que essa questão de ficar pulando, né? Não tinha preparo nenhum para isso, não fazia musculação, fazia exercício físico nenhum. De repente tá eu lá no balé pulando. Então eu tive que parar. Mas fiquei muito feliz só de Deus ter me permitido realizar esse sonho. Até hoje eu ouço aquela música, eu lembro aqueles primeiros passos, eu me emociono porque foi algo assim que eu sonhei tanto quando eu era criança. E aos 45 anos de idade eu pude, né, realizar. Aliás, eu não tinha nem feito 45, porque a minha festa de 45, no meu Instagram tá lá, se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu vou deixar aqui embaixo depois o link do meu Instagram. Tem lá o book que eu fiz do meu aniversário de 45 anos, né, que eu vou deixar essa foto aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. 3 vezes 15. Pois é, eu não fiz 15, eu não fiz 45, eu fiz 15 pela terceira vez. Então eu coloquei, né, uma roupa assim mais lembrando uma bailarina e quis fazer esse book junto com meu esposo. A gente quando casou não teve, né, não tinha esses pré-wind que hoje tem.
Então foi um momento da gente realizar também mais um sonho ali, fazendo o nosso pré-wind ali junto com meu book dos 45. Então tá lá no Instagram, se você quiser dar uma olhada lá. Mas são coisas que ficaram para trás, coisas simples, coisas pequenas, mas que quando a gente realiza, sabe, é mais água entrando nesse barril, água limpa, água boa que vai tirando as sujeiras. E aí o que eu queria falar do barril que eu ainda não falei? Quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente quer mais de Deus, a gente pede, né? Eu comecei a falar aquela hora e o assunto foi para outro lado. Essa água do Espírito. Então imagina agora esse barril, né? Já tá cheio ali. A água, né? O tempo da sua vida, o barril encheu. Porém, a gente quer mais de Deus. Agora eu quero a água da vida, né? A gente veio com a água do mundo. Agora a gente vai encher com a água da vida. E aí vem o Espírito Santo e derrama, né, aquela água, rios de água viva que correm direto do trono de Deus e vem derramando essa água sobre nós. E aí o que acontece? Experimenta fazer isso aí na sua casa, pega um copinho de água, bota em um pozinho de café no fundo e completa de água. Com o tempo você vai ver que o pó de café vai descer, a água vai ficar limpinha. Aí depois abre debaixo da torneira e vê como aquele pó de café vai fazer assim, ó, né? Ele vai revirar e a água da torneira entrando, aquela água vai revirando até sair toda a água suja e vai ficar só água limpa. E eu creio que o pico de ansiedade foi isso que aconteceu na minha vida, né? Como eu disse, eu estava no primeiro, tinha tido o primeiro curso, primeiro dia do curso de Mulher Única, falou sobre muito resgatar a identidade, quem eu sou, isso mexeu muito comigo e me fez revirar esse barril, quanta coisa, né, podre, morta lá no fundo, coisas que precisavam vir à tona, precisavam sair. E a partir dali eu senti mesmo, Deus tirou um peso de cima de mim, muitas dores foram curadas naquele dia a partir dali. E veio todo esse processo, né? Eu tinha crises e aprendi a lidar com isso. Assim como no pânico, né? Eu menciono lá no vídeo que na segunda crise do pânico eu fui procurar ajuda espiritual, na ansiedade não foi diferente. A primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda espiritual. A palavra de Deus que ele me deu para a cura do pânico, tá lá no vídeo, assiste lá. Era a mesma que eu usava agora também na cura da ansiedade. Vinha as crises, eu colocava a mão na minha cabeça e eu proferia aquelas mesmas palavras. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Portanto, eu vou permanecer firme. Eu nunca mais serei submetida a um jugo de escravidão. E ali, né, consequentemente, eu falava toda aquela passagem, que você vai ver lá no vídeo do pânico. E aquilo ia acalmando. Outro louvor também, que era meu louvor de cabeceira, que quando começava as crises, às vezes eu não conseguia nem pegar o celular, porque eu dormia e de repente eu já acordava em crise e meu esposo colocava. Era Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma. E aí eu colocava aquele louvor tocando, Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. E esse louvor, ele literalmente, ele aquieta a nossa alma, porque foi uma palavra dada de Davi para a alma dele, num desses momentos de agitações que ele vivia também, né? A gente conhece a história de Davi, a gente viu que ele viveu coisas assim, momentos de depressão, momentos de ansiedade, momentos de pânico. A gente viu que ele passou por tudo isso, se a gente for olhar a história dele ao pé da letra. E nesse momento que ele dá essa ordem, né? Ó minha alma, bendize ao Senhor. Ele estava nesse momento de agitação da alma. Né? E qualquer dessas coisas, depressão, ansiedade, pânico, a gente sabe que é uma agitação na alma. Por quê? Porque algo na alma está maior do que a palavra de Deus. E nada pode ser maior do que a palavra de Deus. A gente precisa entrar com a palavra de Deus e fazer ela maior do que o que está acontecendo. No pânico eu mostrei que a palavra de Deus me curou, Gálatas 5, e na ansiedade não foi diferente. Eu comecei a declarar essa mesma palavra sobre a minha vida, colocava o louvor e as crises vinham e eu começava a orar junto com meu esposo. A gente orava em línguas e às vezes ia ali, virava a noite, dizia durante a madrugada, e eu decidi, eu não quero mais ir para o hospital tomar remédio na veia para passar essa crise. Eu quero vencer essa crise lutando no espírito. E aí a gente, né, se dispõe a entrar numa guerra, tem que estar ali preparado, porque a gente não sabe quando que ela vai terminar. E cada batalha
Deus ia só aumentando a minha força, aumentando a minha fé. Porque o primeiro dia que começou as crises e a gente viu que não passou, e ele falou, quer ir para o hospital? Eu falei, não, vamos para o hospital? Não vou. Eu vou orar e Deus vai me curar. E eu fiquei em casa e fui orando e fui guerreando, e ia chorando, ia orando em línguas, e ouvindo louvor, e quando parava um pouquinho, eu botava a mão na minha cabeça e declarava a palavra de novo. E eu sei que com isso é como se Deus estivesse nos preparando, Deus vai dando força, Deus vai te ensinando como que você usa a sua espada, o seu escudo, toda a arma que a gente já tem, a gente não tem o costume de usar. Nessa hora o Senhor fala, pega a sua arma, pega o seu escudo e vai para a guerra. E ali é calçar os pés com as sandálias do Evangelho da Paz, colocar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, declarar a mesma palavra de Deus e é guerra, e vão batalhar, 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 até que chegava uma hora, e como Jacó, que virou a noite naquele vale do Jaboque lutando com o anjo, né? Chegar pela manhã, ele venceu. E assim aconteceu comigo várias e várias noites, lutando, guerreando. Optei em não ir para o hospital, não por desprezar os médicos, mas porque eu queria mais de Deus. Eu falei, não, eu quero vencer no poder do Espírito. E foi uma decisão, doeu, mas eu aprendi a guerrear, eu aprendi a batalhar, e eu aprendi que com Cristo eu posso todas as coisas. E aí no final de 5 para 6 meses, eu estava completamente curada da ansiedade. E essa palavra que eu abri o vídeo de hoje lendo foi a palavra onde Deus mais me tratou. Não andeis preocupado com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. Busca primeiro o reino, as outras coisas Deus vai acrescentar. Só que parece que falta a fé. A gente pensa assim, mas se eu ficar só lendo Bíblia, se eu ficar só buscando as coisas de Deus, se eu não correr atrás, eu não tenho dinheiro. Mas isso é uma frase errada que o mundo tenta inculcar isso na gente. Se você não correr atrás, você não tem. Porém, a palavra de Deus diz que se eu ouvir atentamente a voz do Senhor, o meu Deus, se eu praticar as coisas que Ele me ensina, se eu obedecer os seus mandamentos, seus decretos, as bênçãos que correrão atrás de mim e me alcançarão. Então eu não preciso correr atrás, é a bênção que vai correr atrás de mim. E Jesus reforça isso quando Ele fala, não andeis ansiosos com as coisas do mundo, olha os pássaros. Você já parou para ficar olhando para os passarinhos na sua casa? Aqui em casa tem muita árvore. E às vezes de manhã, aquele solzinho da manhã, eu já tomei meu café, eu sento ali na minha varanda, minha cadeira de balanço, né? Agora eu sou vovó, eu tenho uma cadeira de balanço. E eu fico olhando as árvores, os passarinhos, como que eles agem, como que eles cuidam um do outro. Às vezes ele posa no galinho, eu fico olhando para o céu e começa a cantar. Não se preocupa com nada, ele não se preocupa com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir. Ele confia que o Criador que o fez vai cuidar dele, vai preparar o pão de cada dia. E a Bíblia ali, Jesus nos adverte, né? Se Deus cuida até dos lírios do campo, que hoje está lá lindo e maravilhoso, amanhã não serve para nada, vai ser queimado, quanto mais Ele não cuidará de nós. Então, às vezes, a falta de fé nos leva a um quadro de pânico, nos leva a um quadro de ansiedade, porque falta a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu consegui, vencer, parar com as medicações? Então, teve um culto que veio um pastor de fora, eu estava pregando na nossa igreja, e ele falando sobre cura e ministrando cura, e no momento ele falou assim, você que toma remédios controlados, mas você está indignado com isso, você não aceita, porque você fala com Deus que você não foi criado para tomar remédios controlados. Deus está me falando aqui que Ele vai te livrar agora desses remédios. Se você não quer continuar dependente dele, vem aqui na frente. Eu não pensei duas vezes, eu estava tomando a sertralina e o diazepam. E eu não pensei duas vezes, eu fui lá na frente na mesma hora, né? E o médico já tinha me avisado, enquanto você estiver tendo essas crises, nós vamos manter a sertralina essas 2 vezes ao dia. E quando você começar a melhorar, a gente vai começar um desmame, não pode parar de uma vez. E ali naquele momento, o pastor chamou ele na frente e eu fui com fé, crendo que era comigo, e tomei posse daquelas palavras, de tudo que tinha sido dito naquele culto. Eu tinha entendido o meu chamado, o meu propósito, quem eu sou em Cristo. E ali eu entreguei, nas mãos do Senhor. Senhor, eu te entrego toda essa medicação. A partir de hoje eu não tomo mais esses comprimidos,
porque eu confio que a sua palavra está me curando agora. Essa água que jorrou para dentro de mim é água de vida, então eu não preciso disso. Então naquele momento eu tomei posse da palavra, cheguei em casa, orei e falei: Senhor, os remédios estão aqui na cabeceira, estou me sentindo muito tentada a tomá-los, com medo de vir a crise, mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Como diz a tua palavra, foi para a liberdade que o Senhor me libertou. E eu vou permanecer firme. E eu não vou ser escrava do medo. Se a crise vier, eu já sei como lutar. Que eu passe mais uma noite acordada lutando. Eu estou crescendo, eu estou sendo edificada enquanto eu luto. E ali eu deitei, entreguei minha noite nas mãos do Senhor. Em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz, repousar, descansar tranquilamente. E o Senhor me fez dormir pela primeira vez um sono muito melhor do que a diazepam me dava um sono. Um sono tranquilo, um sono reparador, não tive crises, não fui interrompida no meio da noite. Levantei de manhã tranquila, tomei meu café, já não tinha preocupação de ter que tomar de novo outro comprimido. Já comecei a cuidar do serviço da minha casa e assim eu estou até hoje, desde 2019. Não coloquei mais um comprimido na minha boca. O Senhor me livrou, o Senhor me curou e Ele quer fazer isso na sua vida também. Então, para a gente finalizar, a nossa conversa de hoje, eu quero deixar para você uma palavra. Confie no Senhor, entrega para Ele os teus caminhos, o mais Ele fará. A gente às vezes depende dos remédios, a gente se torna dependente de médicos, dependente de pessoas, quando o Senhor nos alerta que nós precisamos depender somente do Espírito Santo. Ele veio para isso. E às vezes nós estamos negligenciando o Espírito Santo, se agarrando em coisas, em pessoas, em situações. Nós precisamos aprender a depender mais de Deus. Amém? Deus te abençoe, até a próxima. E que você seja livre, porque afinal de contas foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Deus te abençoe.